E aí, pessoal, muito bem-vindo ao nosso podcast Ecoscast. Tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui com a presença ilustre da Raquel e da Diane, colaborando com a gente aqui, e também junto o Renan, né? Mas o importante é a Raquel e a Diane. Tô aqui hoje só como espectador, né? Só para poder aprender. Raquel, conta um pouquinho da tua história aí, fala um pouco de você. Olá, gente, é um prazer estar com vocês. Eu sou Raquel, eu sou filha de pastores, que antes de serem pastores foram missionários, muitos anos, e eu cresci na igreja, uma criança feliz na igreja, com tudo que isso envolve, participando de todas as coisas, correndo depois do culto, e escola dominical. E quando eu era adolescente, eu tive um encontro com Deus, num retiro, e ali eu realmente vi que tudo aquilo que eu via na igreja era real, que Deus era real, que Deus queria estar perto de nós, que Deus tinha um relacionamento. Eu senti mesmo, foi um divisor de águas, porque eu senti o Espírito Santo encher o meu coração num vazio que eu nem sabia que tinha. Eu era bem adolescente mesmo, no início da adolescência, e aí eu comecei a ler a Bíblia mesmo, por conta própria, vamos dizer, porque eu já ia na igreja, já participava das coisas, e a participar mais das coisas, dos eventos e das programações da igreja, mas não só pelo interesse de estar com os meus amigos ou de estar naquele ambiente que era natural, que eu tinha crescido, mas mesmo para estar perto de Deus, para conhecer a Deus, para querer agradar a Deus. Então, eu fui crescendo nesse ambiente. Aí o meu pai me falou que tinha chegado na cidade um curso de teologia, perguntou se eu queria fazer. Aí eu fui fazer e era o IBADEP, que tem aí na DCA. Eu sou de vanguarda, porque eu fui da primeira turma, e eu tinha 13 anos, eu era muito nova. E aí fiz aqueles 2 anos de teologia básica, e foi muito importante para a minha formação teológica também. E quando acabou o ensino médio, eu já tinha uma convicção no coração que eu ia fazer um seminário, que eu ia me aprofundar nessa área, né, de teológica. E eu já servia no Ministério de Louvor, que aí eu comecei na adolescência, depois que eu me converti mesmo. Aí eu pensava que eu ia fazer alguma coisa mais voltada para missões, Jocum, fazer TED, porque eu sempre ia a um congresso que tinha igreja, sempre ia a um congresso que tinha em Contagem, e depois eu pensei que eu ia para a Missão Horizontes ou para a Missão Amém, mas sempre focado porque era por causa desse DNA lá da igreja, eu participava muito de projetos missionários durante a adolescência. E aí a minha prima ia para o CTMDT, e ela falou que ia. Eu falei, nossa, que legal, vai sim, vai ser muito bom, mas eu não tinha muito conhecimento do que era, eu não tinha visto. E aí minha mãe falou, você sabe que a sua prima está indo para o CTMDT? Eu falei, tô sabendo. Ela, pois é, você vai também. Eu falei, mas eu vou como assim? Não tenho vontade de ir para lá, eu quero ir para outros lugares. Segundo ela, Deus já tinha falado com ela que eu iria para estudar nessa escola. Aí depois de um tempo, eu não queria muito, aí eu comecei a pesquisar na internet, comecei a ver como é que era, aí comecei a orar sobre isso, e aí quando eu acabei o ensino médio, eu fiz a aplicação para poder fazer entrevista, o que precisava para poder entrar nesse seminário. E aí eu fui muito nova, com 17 anos, eu fui morar na Grande BH, e estudei 2 anos lá, que foi uma experiência assim maravilhosa. Eu era muito nova, tive contato, era um seminário interdenominacional, então foi teologicamente desafiador, e a gente estudava teologia e música,
Então, foram coisas que, quando eu voltei, eu pude aplicar na minha realidade da minha igreja, com o Ministério de Louvor local. E, foi totalmente conduzido pela vontade de Deus. Se eu pudesse voltar naquele tempo, eu faria como foi feito. Porque quando eu vi, eu já estava lá. Fui com a bênção da minha igreja, com a bênção dos meus líderes diretos, dos meus pais, que são meus pastores. E foi um tempo, assim, maravilhoso, de crescimento pessoal, espiritual e ministerial, principalmente, também. Então, é isso. É isso aí. Então, a gente vai compartilhar, você vai compartilhar um pouquinho desse conhecimento adquirido lá nesse seminário e dessa trajetória, né, toda à frente do Ministério de Louvor da sua igreja, compartilhar com a gente hoje. A gente vai ficar aqui aprendendo junto, né? E a gente está aqui também com a minha prima, Diane, né? Esposa do pastor Roberto, já foi citado aqui nos outros episódios. E, Diane, conta um pouquinho pra gente também da sua trajetória aí no louvor, vida ministerial, vida cristã, como é que foi aí? Acho que a minha história é um pouquinho parecida com a de Raquel, porque eu cresci, né, num lar cristão. Nossa família, ela é cristã, evangélica, né? Fui em muitos cultos lá na Assembleia de Deus Casimiro de Abreu, né, BCA, mas só nasci em Casimiro, né, porque eu cresci aqui em São Gonçalo, não, estou em Niterói agora, lá em São Gonçalo, né, e desde nova na igreja, e entrei também pro Ministério de Louvor, muito nova. Eu entrei, eu acho que eu tinha uns 12 anos, né, entrei muito nova. Comecei a namorar o Roberto, eu tinha 13, casei com 18, hoje eu tenho 33, tá? Tô velha. E eu nunca saí da área do louvor, né? Nessa época, Roberto era baterista, não sei se você sabe, Renan. Eu não sabia, não. Tocava bem, hoje ele não toca bem, não, ele desaprendeu bastante, mas tocava bem. E cresci dentro desse ambiente de música. Nosso pastor nos transferiu para algumas filiais, né, durante esse tempo, e eu sempre busquei estar envolvida com o Ministério de Louvor. Mas, apesar de estar aí há 20 anos trabalhando dentro dessa área, tenho acho que uns 2 anos que eu sou líder. Eu nunca fui líder direta, né? Hoje já tem uns anos, acho que uns 8 anos, que a nossa igreja foi emancipada, né? O Roberto, esse tempo ele é pastor-presidente. Nós somos da Missão Brasas do Reino, em Santa Luzia, um bairro aqui de São Gonçalo, um bairro carente. E graças a Deus, assim, Deus tem feito coisas assim maravilhosas, sabe? Depois de 20 anos envolvido com louvor, né, com adoração, a gente ainda é surpreendido pelo Senhor, né, no que Ele tem proporcionado, no que Ele tem feito em nosso meio. Realmente eu tenho me apaixonado cada vez mais. Isso que eu estou fazendo aqui, que é participar desse momento, isso aqui é extremamente difícil para mim. Essa semana eu fugi de uma live, o pessoal até me chamou de louca, mas eu falei assim, não tem como, eu não consigo. Mas o assunto é maravilhoso, gente. Ministério de Louvor, adoração, música, igreja, isso é muito bom. Então, assim, ao longo desses 20 anos, eu tive muitas experiências. Assim, meu sonho, Raquel, sempre foi ser TMDT. Meu Deus! Que coisa maravilhosa! Todos nós, acho que a gente está com uma inveja santa aqui, né? Quem nunca sonhou? Eu quero ter. Nunca tive condições. Meu pai amado tinha CD deles, acompanhava, e todo ano lá eu via as divulgações dos eventos. Meu Deus, será que um dia... Mas, enfim, vou aprender um pouquinho aqui contigo. E é isso, né? Eu falei com o Renan, Renan, eu tenho experiência, né? Tenho bastante tempo, geralmente dentro da minha igreja, né? Não sei se eu vou poder contribuir, mas estou dentro do projeto, super bacana. Eu acho que está tão em alta isso. A gente veio de uma época onde todo mundo queria ser pregador, né? Todo jovem já
aceitava Jesus, se convertia e já queria estar no púlpito pregando. Hoje eu vejo a coisa indo mais para música. Todo mundo hoje quer cantar, quer tocar, e eu acho isso maravilhoso. Mas é isso aí, vamos ver o que vai dar a nossa conversa. Espero que seja bastante produtivo, com certeza vai ser, e que eu contribua de alguma forma. Com certeza, com 20 anos de experiência, já viveu muita coisa e vai poder contribuir muito com muita coisa legal, porque assim, a gente aprende muito com as frustrações da gente, né? É muito legal que a gente às vezes pensa numa coisa, é aquela história da expectativa e realidade, né? Você pensa numa coisa, vai ser de um jeito e assim, na hora, não é. Ou muitas vezes é mais do que a gente esperava, ou algumas vezes é diferente do que a gente esperava. É muito interessante. E às vezes a gente passa por situações e fala, caramba, não é possível, só na minha igreja. E não é, de forma alguma. A gente vê essa história se repetindo, mudando só a denominação, né? Eu acho que a gente vai ver muita coisa em comum aqui. Verdade. Tanto de coisas boas, mas quanto de, vamos dizer assim, esses contratempos aí. A gente vai compartilhar bastante coisa aí. Todo mundo já deve ter passado. O pessoal vai se identificar. Mas uma coisa que assim a gente pensa muito e que todo mundo pensa e as pessoas não sabem muito bem e tem aí as especulações, né? É assim, qual é a função do Ministério de Louvor efetivamente? Porque quando a gente que é de Assembleia, eu e Renan somos de Assembleia, a gente viu o Ministério de Louvor nascer na igreja. O pessoal batista já tem isso muito mais fluido, porque isso já faz parte da essência da Igreja Batista. Na Assembleia é tipo uma briga, né? A gente contava, tipo assim, ó, vai durar 6 meses o Ministério de Louvor? Ó, 6 meses é um bom tempo. Eu participei de muitos, eu por um tempo até achei assim que eu era o problema dos Ministérios de Louvor. Eu acho que eu vou dar um testemunho aqui, Eduardo. Depois que você saiu, eu acho que estabilizou, tá? Agora continua. Agora tá fluindo, tá funcionando. Mas eu acho que não é prepotência nossa, mas eu acho que de alguma forma a gente acabou fundando essa parte de Ministério de Louvor lá na nossa igreja, porque não tinha, a gente a duras penas foi colocando essa ideia aí tentava, depois parava, depois voltava, e agora a igreja já entendeu essa realidade de inserir o Ministério de Louvor ali na programação. Os pioneiros são os que mais têm trabalho, né? É verdade. É verdade. Mas, assim, vamos dar uma explicada para a galera, assim, o que é, assim, essa função do Ministério de Louvor, de certa forma, assim, como que a gente vê, como que vocês veem essa função de Ministério de Louvor na igreja de vocês? Como é que é um pouco isso? Vocês estavam falando dessa questão aí da diferença da Assembleia Batista, né? A gente vê mais isso é uma questão litúrgica, né? Tem o louvor, mas são em uma oportunidade. Já as batistas já têm um grupo para essa parte musical, né? Eu acho que é por isso, né? Eu estou pensando aqui, vocês estão falando, estou pensando. E o Ministério de Louvor, ele tem esse objetivo dentro da liturgia do culto. Então, uma grande parte do culto fica sobre a responsabilidade do Ministério de Louvor, né? Que inicia a parte dessa celebração, dessa comunhão junto com a igreja. E isso é muito importante e é um serviço muito que demanda muito de uma equipe. Então precisa ter um compromisso, precisa de muitas coisas, porque você vai estar responsável por uma parte grande do culto, né? Então exige muita dedicação. Acho que por isso também o grande trabalho de você começar do zero o Ministério do Louvor, né? Porque você vai mostrar como que é isso, como que isso se desenrola no decorrer do culto. É uma responsabilidade muito grande. Não são apenas pessoas cantando e a igreja sentada, ouvindo. Seria mais uma participação, uma comunhão. Diz o Salmo, na grande congregação eu louvarei ao Senhor. Então, é uma coisa em conjunto, envolve todo mundo, toda a igreja. Então, esse é o papel, é a função do Ministério de Louvor.
adorar ao Senhor juntamente com a igreja através da música, das canções. Isso é muita responsabilidade, é um serviço na casa de Deus. A gente acaba lembrando um pouco dos salmos lá, que tem os salmos dos degraus lá, né? Isso. Que eu acho que aquilo ali tá muito entrelaçado com essa questão de louvor na igreja, né? Eduardo, acho que você leu minha mente, porque eu ia pedir para você falar sobre isso. Porque eu não lembro muito bem, mas eu lembro que você já ministrou sobre isso, essa questão dos degraus aí. Você sabe que eu sou um cara de poucas mensagens, né? Tipo assim, tem umas 10 e eu repito elas sempre. Ela vai se renovando, né? Não tem problema. E assim, eu nunca lembro os versículos, né? Então eu só lembro o texto referência, em si, a história. Sou terrível. Mas assim, é uma coisa que é legal, e assim, quando a gente fala de louvor, dessa coisa toda, é que tem sempre aquele pessoal que quer entrar no Ministério de Louvor e tal, e aí a gente fica pensando assim, poxa, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Quem é líder sofre muito com isso, né, Diane? Aí você tem que pensar, o cara canta bem, o cara não canta bem, o cara é crente pelo menos. É complicado. O que você encara como requisito lá no Ministério de Louvor lá na tua igreja? Então, eu acredito que isso vai depender de igreja para igreja, porque para você selecionar pessoas para o Ministério de Louvor, realmente você precisa entender o que é um Ministério de Louvor na sua igreja, qual é a visão do seu pastor em relação ao Ministério de Louvor, qual é a visão da igreja em relação ao Ministério de Louvor, dos integrantes, do líder. Então, assim, na nossa igreja, a gente tem uma visão de Ministério de Louvor que nos remete ao Velho Testamento, quando a Bíblia fala do tabernáculo. O tabernáculo era dividido em 3 partes, o pátrio, o santo lugar e o santo dos santos, né? Então, do lado de fora as pessoas ficavam, no santo lugar somente os sacerdotes entravam, e eles balançavam aqueles incensários, né? E somente quando aquele lugar era tomado de fumaça, o sumo sacerdote, ele passava e chegava no Santo dos Santos, né? De tempo em tempo. E hoje a gente entende que a fumaça, quem precisa produzir somos nós juntamente com a igreja, mas a gente precisa levar a igreja a entender que a gente precisa ter um ambiente propício para o sumo sacerdote, que é o Senhor, vir, né? Então, assim, quando a gente entende essa baita responsabilidade que o Ministério de Louvor tem, aí a coisa fica mais séria, porque aí quais são os pré-requisitos que alguém precisa ter para entrar no Ministério de Louvor? Eu acho assim, eu sou muito chata em relação ao cara que tem condições técnicas, né? Que sabe cantar, que sabe tocar e que, acima de tudo, quer aprender. Porque tem gente que até sabe, mas não quer mais estudar, né? E, normalmente, quem quer participar de Ministério de Louvor deixa claro isso, né? Que canta, que toca, pede uma oportunidade. Isso aí, acho que em todo lugar, né? Mas, assim, o principal é a comunhão, é vida de comunhão com Deus, né? A gente não faz somente o líder que está lá na frente, o ministro de louvor, que vai fazer isso sozinho. É um conjunto, é uma vida de consagração. Então, a gente começa a trabalhar de alguma forma. Num momento ofertório, ou em algum momento a gente dá uma oportunidade para alguém cantar, ou alguém tocar num culto semanal, que é um culto quando a gente consegue fazer mais isso, tem um tempo maior para fazer isso, e a gente consegue observar. Nos nossos eventos, assim, aqui a gente trabalha com GC, que é grupo de convívio, tipo célula, né? Então, sempre tem alguém que toca, que não necessariamente faz parte do louvor, ou canta. Então, assim, a gente começa a fazer esse tipo de observação, e daí, então, assim, eu oro muito, que depois que tu colocou lá, é difícil tirar, né? Então... Então tu tem que estar certo do que tu vai fazer. Não ri não, Eduardo. Eu sei o que você está pensando, tá? Não, já colocamos gente no louvor que eu falei, caraca, e agora? Né? Então, assim,
O último que nós convidamos, eu fui... Cuidado que ele falei... pode ouvir isso, hein? Ele pode ouvir. Não, pode ouvir, maravilhoso, Daniel. Não, mas assim, eu chamei ele para conversar e falei assim, cara, evidente que tu canta, ele canta maravilhosamente bem. E um homem também, assim, obreiro da casa do Senhor e tal. E eu falei assim, mas você quer participar? Porque às vezes a pessoa até tem vontade, mas é um trabalho que exige um tempo. A gente não faz de qualquer jeito. As pessoas às vezes olham assim, esses dias as pessoas alguém questionou do culto começar lá 6 horas da tarde lá na nossa igreja. Aí o Roberto, né, o pastor lá, meu marido, falou assim, de culto, falou assim, gente, 6 horas, pro culto você chega aqui, o culto tá bonitinho, tá tudo arrumado, mas vocês não veem que o Ministério de Louvor chega 2 horas antes para preparar tudo. Então, se o culto começar às 6, eles vão ter que estar aqui 4 horas. Então, assim, às vezes a pessoa até tem vontade de participar, como eu sei que já aconteceu lá na igreja. Mas eu falo, você está disposto a estudar? Né? Porque, e quando eu falo estudar, não necessariamente você pagar, porque às vezes a gente não tem dinheiro no momento para investir numa aula de canto ou numa aula de instrumental que seja, enfim. Mas tem tantos recursos hoje na internet gratuitos que a gente pode, né, usar, e eu digo muito isso para eles. Se você tem interesse em crescer, em evoluir tecnicamente, você tem disponibilidade para vir pelo menos uma vez por semana para ensaiar, ou quando for necessário, para domingo chegar cedo. Então, assim, tem gente que não tem, que até quer participar, que gosta de cantar, mas que não tem essa disponibilidade ou que não tem o desejo de crescer. Então, assim, lá na nossa igreja a gente repara muito essas questões antes de convidar alguém para participar. Eu acho que também essa questão da pessoa que vai participar, o líder, né, do ministério, ou quem for colocar essa pessoa no ministério, acho que uma coisa interessante de se observar é aquilo que vocês falaram um pouco, é como que é a vida dela já ali na igreja, como que é o dia a dia daquela pessoa, né? Se é uma pessoa que é ativa já, a pessoa não tem que ser ativa só porque ela tem um cargo, uma responsabilidade. Ela tem que ser ativa já independente disso, independente de ter um cargo efetivamente, porque é muito fácil a pessoa ser ativa quando ela está à frente de alguma coisa, né? Mas você vê se a pessoa é realmente comprometida quando ela está nos bastidores, né? Então você vê nisso já a parte do serviço, né? A pessoa que tem um coração de servo, um coração disposto a servir a igreja, é a pessoa que ama a igreja, não ama o cargo que ela exerce, mas ama a igreja. Você vê, a pessoa participa, a pessoa gosta de estar ajudando, se oferece e tal. Acho que isso é uma coisa bacana a se observar também antes de colocar alguém aí participando no ministério. Isso aí. E assim, a gente também tem que pensar pelo lado de que música é arte também, né? É um negócio para as pessoas que a gente faz com o intuito de levar as pessoas até Deus, levar as pessoas à adoração, só que tem que ser, como toda arte, tem que ser no mínimo bonito. Tem que ser no mínimo bonito. Então, assim, a gente ouve muito, e eu que sou de assembleia desde pequenininho, de assembleia ADCA, tradicional zona mesmo, a gente sempre ouviu aquele velho papo, né? Não, para Deus pode ser, o teu melhor já é o melhor para Deus. Cara, não é bem assim, né? Que o meu melhor é bem ruim. A gente precisa muito de pessoas certas nos lugares certos dentro da igreja. Então, às vezes, é um obreiro, é uma pessoa muito dedicada, mas não tem habilidade musical. Isso é um grande desafio também, porque às vezes a pessoa é excelente, é compromissado com o horário, com tudo, mas não necessariamente tem habilidade musical, às vezes tem muita dificuldade para afinar ou para tocar, assim, desenvolver, né, para tocar. Então, é muito desafiador, porque se o líder recebe essa pessoa dentro do Ministério de Louvor, a pessoa pode passar por algum constrangimento ou colocar a equipe num constrangimento e, posteriormente, a igreja. Porque você pensa, não sei, uma pessoa tocando fora do ritmo, os outros instrumentistas tentando acompanhar, o pessoal para cantar tentando entrar na hora certa, a igreja esperando entrar na hora errada. Então, a gente precisa que as pessoas certas
estejam no lugar certo na igreja. Se você tem você que está ouvindo, tem o desejo de integrar o Ministério de Louvor da sua igreja, procura o seu líder, conversa, faz um teste, vai com o seu coração preparado para ouvir, tipo, você precisa afinar mais, você precisa melhorar o que você toca no seu instrumento, né? Porque assim o seu líder está poupando você, de repente, de um constrangimento e de um constrangimento coletivo com toda a igreja, né? Então, precisa ter algum tipo de habilidade musical ou ter disposição para desenvolver, que foi o que a Diane falou. A gente tem internet, a gente tem muitas ferramentas que podem ajudar, tanto no canto quanto na habilidade para tocar, e a pessoa precisa ter disposição de ouvir uma crítica construtiva e aprimorar as suas habilidades para poder servir melhor, com excelência para o Senhor. Sim, e às vezes é uma questão de tempo. Às vezes um não temporário. Tipo, olha, por enquanto você não tem condições de fazer parte, de tocar oficialmente, de cantar, mas corre atrás, busca, vai treinando, estuda, treina, né? Então, assim, realmente, eu já tive líderes que fizeram exatamente isso. Audições. Não sei se é toda igreja que faz isso, acho que não, né? Porque a gente tem receio de magoar, né? É muito difícil, tem gente que fica muito magoado e desiste de fazer qualquer coisa na igreja, aí a gente se coloca numa posição de vitimismo, de que eu não fui aceito, mas na realidade um coração de servo, uma pessoa que está aí ligada com o Senhor, ela vai ouvir, vai pensar sobre aquilo, vai conversar com o líder, né? E vai ver o que ela pode fazer. Se a pessoa tem convicção de que é para estar no Ministério de Louvor, ela vai correr atrás. Vai estudar, vai melhorar, vai procurar saber como é que é, porque senão não tem condições, não tem como. E é aquela situação também da liderança do Ministério de Louvor. A pessoa que vai definir isso, o líder do Ministério de Louvor, né? Não sei se na igreja de vocês é o pastor que define ou se é o líder do Ministério de Louvor. Mas se for, no caso, o líder, é uma pessoa que tem que saber falar esse tipo de coisa, tem que ter sensibilidade para tratar as pessoas, né? Porque tem que ter uma certa sensibilidade. E nessa questão aí de liderança do ministério, é uma coisa que tem que existir, né? Vamos ser certos, tem que ter uma pessoa ali à frente, porque a gente vê muitos lugares que quer, vamos dizer assim, quer usar a democracia para tudo. Não tem alguém que esteja à frente para tomar esse tipo de decisão, para tomar essas posturas e falar, olha, eu vou tomar responsabilidade sobre isso e as consequências tem que ter, né? Não sei se quem vai definir é o grupo, no nosso Ministério de Louvor, né, que a gente tinha, o Ministério da Adoração, a gente definiu ali entre o grupo. No início era tudo democracia, mas a gente teve uma época, eu acho que o Eduardo nem fazia parte da época, mas teve uma situação, aí a gente falou, vamos fazer uma votação aqui, e não deu certo, porque a votação não agradou todo mundo, não sei como, né, foi democracia, mas, assim, teve gente que ficou chateada e quis sair por causa daquilo. Então, ali a gente definiu, gente, quem vai liderar? Aí escolhemos uma pessoa. Então, às vezes é o pastor que define, quando ele vai criar o Ministério de Louvor, né? Quero criar um grupo aqui, quero botar você na liderança, monta o grupo. Mas, às vezes, é o próprio grupo, mas tem que ter, né, uma liderança. A gente viu que todas as vezes assim, que a gente tentou, nos nossos anos de Ministério de Louvor, todas as vezes que a gente tentou fazer uma democracia, não dava certo, cara. Se você abre uma situação, quando no máximo a gente fazia uma democracia mentirosa, e Deus tem que perdoar a gente por esses pecados. E a gente falava assim, olha, vocês podem fazer A ou B, só que A ou B a gente já tinha decidido qual dos dois seria, ou se a gente tinha os dois poderia, ou às vezes os dois era a mesma coisa. Então era assim, democracia, linda e maravilhosa, como ela deve ser. E, cara, foi o que deu certo pra gente. E muitas vezes a gente tomava as grandes decisões e deixava aí
algumas vezes, assim, a maioria das decisões que os ministérios tomavam junto com a gente era tipo assim, qual música a gente vai tocar? Era o máximo. Ou o tom. Eu acho que a pessoa que está na liderança ela tem que ter a sensibilidade de entender qual é o anseio daquele grupo, né? O que o pessoal... Tem que ser uma pessoa sensível de saber, poxa, a galera quer isso, mas também entender aquilo que eles precisam, não só aquilo que eles querem, né? Isso no fato do grupo, mas principalmente entender o que a igreja precisa. Então, o que o ministério vai fazer, a forma como vai fazer, tem que ser sempre pensando na igreja. E assim, o fato de você ser líder não significa que você não vai ouvir sugestões, que você vai ser autoritário. Eu acho que não é por aí. Eu lembro a minha primeira reunião na transição da liderança, eu era vice, foi justamente perguntando a eles o que eles achavam que estava errado, que podia melhorar. Pedir para todo mundo colocar na mesa. Vem cá, o que você acha que a gente pode melhorar? O que você acha que não está bacana? E daí, a partir daí, a gente conseguir trabalhar de uma melhor forma. Não tem como agradar todo mundo, ainda mais se o grupo for grande. E cabe realmente à liderança estar debaixo do direcionamento de Deus, né? Não, as atitudes que precisam ser tomadas, né? Graças a Deus, eu tenho um grupo muito maduro. Eu já vi de tudo que vocês possam imaginar em ministério de louvor. Assim, já vi guitarrista quebrando a guitarra de propósito para o pastor comprar uma outra nova. Meu Deus! Eu já vi, Eu dá ideia. Já cansei de ver meninos, jovens que entravam no louvor para aprender e tocava tudo errado, e a gente com aquela paciência, aquela pessoa evoluindo, quando a pessoa estava boa, saía para uma igreja maior. Cansei disso, né? Cansei de ver pastor colocando gente em ministério de louvor para segurar, né? Segurar membro, né? Porque gosta de cantar, tu vai cantar, porque ministério de louvor não é panelinha, ministério de louvor tem que estar aberto para todo mundo. Então, assim, já vivi várias situações que eu acho que vocês também já viveram, né? Então, o amadurecimento é a chave, né? Eu acho que não tem como o líder ser uma pessoa imatura. O líder ele tem que ter vivência, sabe? Eu vejo pessoas que estão entrando na igreja ontem e hoje já são consagradas a alguma coisa. Gente, peraí. Olha quantos anos o Senhor Jesus esperou para começar o ministério dele. Isso também é um exemplo para nós, né? Então, assim, você tá à frente de um ministério, é muita responsabilidade. Mas, assim, às vezes você tem que tomar algumas atitudes que às vezes a pessoa não gosta, que dá umas broncas, uma chamada. E eu falo isso, gente, a gente tem que estar maduro para poder ouvir. E eu também, eu sou uma pessoa que domingo passado mesmo eu estava falando, poxa, eu tô cantando certo, você quer que eu mude alguma coisa, principalmente porque era uma outra pessoa que estava fora, mas a gente tem essa liberdade. Pelo menos ali no nosso meio, a gente conseguiu criar uma liberdade onde a gente consegue falar certas coisas que pessoas imaturas se doeriam, sabe? Então não é saudável isso. Então o líder ele tem que ser o primeiro a aprender a saber ouvir, né, de uma forma madura. Porque às vezes a gente recebe também os puxões de orelha da liderança pastoral, né, da igreja, acontece também. E da igreja, da própria igreja também, tá? Já ouvi certas coisas que a gente tem que estar... Isso daí é bem, bem complicado, né? Porque você tá numa igreja, você às vezes é líder do louvor daquela igreja, e vamos dizer, por exemplo, eu gosto muito de um estilo musical. Eu me amarro num determinado estilo musical, mas às vezes você tá numa igreja que não gosta desse estilo musical. Já falei que não pode tocar funk na igreja. Já falei isso. Aí você tem aquela vontade de que a igreja goste daquilo ali que você gosta, certo? E você tem que ter um pouco de jogo de cintura, vamos dizer assim, para poder colocar aquilo ali de alguma forma e também colocar os anseios da igreja. A gente passou muito por isso, né? Porque antes do Ministério Adoração, era só Cassiane na nossa igreja.
A gente hoje, quando ouve algumas vezes, tipo assim, você ouça uma música de Hillsong na igreja lá, cara, a gente já fica louco. Mas era muito diferente. E aqui na igreja que eu tô aqui também ela tá vivendo um momento bem interessante, que eu acho que é legal. A liderança trocou há pouco tempo, cerca de 1 ano e meio, 2 anos, mas assim, eles estão ainda se adaptando, porque vem de um líder que estava há muitos anos, e a menina que é líder do louvor agora, ela veio de uma outra igreja também, que é totalmente diferente. Aqui no Espírito Santo tem muita Maranata. Ela veio da Maranata, numa Assembleia de Deus, que tem cara de batista. É muito, cara, aqui é muito diferente, muito diferente. E aí vem a questão, quando ela assumiu, ela fez uma coisa que foi assim, juntou a galera, fez a mesma coisa que você fez, Jean, e assim, começou a tentar pensar em estipular algumas metas para o Ministério do Louvor. Olha, a gente vai ter algumas metas, algumas coisas que a gente precisa alcançar e tal, algumas coisas que a gente precisa acertar. E, assim, o que a gente poderia colocar, vamos dizer assim, como meta principal no Ministério do Louvor, fora a questão da adoração em si, mas para você ter um louvor, um Ministério do Louvor mais forte? Bom, Eduardo, você estava falando aí antes da questão de querer cantar uma coisa e a igreja gosta de outro estilo. Acho que isso tem a ver com a gente, que é muito importante para todo Ministério de Louvor, é conhecer e amar a sua igreja. Você precisa conhecer como que é a sua igreja, qual é a história da sua igreja, qual a doutrina da sua igreja, para o Ministério de Louvor seguir mais ou menos nessa mesma linha. Então, é uma coisa muito triste que acontece quando o Ministério de Louvor está num ambiente e a igreja está em outro. Por exemplo, se você tem uma igreja que os irmãos gostam muito do cantor cristão ou da harpa cristã, isso precisa estar no repertório do Ministério de Louvor, independente do que se os músicos gostem ou não. O Ministério de Louvor está para ser, ele ministra o Senhor, mas ele também ministra a igreja. Então, você vai tocar alegre lá, vai preparar na sua lista e vai colocar o hino da harpa lá que precisa. Às vezes, a igreja não gosta de bateria, por exemplo, ou não gosta de outro instrumento musical. Aí você vai ver um jeito de inserir bem devagar, para ver se os irmãos gostam, né? Bem de pouquinho, ou não gosta do som da guitarra, aí vai fazer aquela música com aquele solo imenso. Não vai rolar, a igreja não vai junto, né? E a gente precisa ser sensível à história da nossa igreja, ao que os irmãos gostam, para poder construir esse estilo dentro da nossa igreja. Tem um livro muito bom do Zach Nis, que é Como Adorar o Rei, que ele fala que quando a gente escolhe um repertório baseado naquilo que a gente gosta, a gente, na realidade, não está adorando a Deus, a gente está adorando a gente mesmo. É quase como uma idolatria. A gente precisa fazer isso de forma aberta para que a gente possa servir melhor a nossa igreja. Isso é um grande desafio, porque envolve comunhão e amor pela nossa igreja local. Então, precisa ouvir os irmãos. A Diane estava falando que a própria igreja, os irmãos reclamam, às vezes. Na nossa igreja também, os irmãos dão um feedback na hora. Eles já falam, isso aqui não gostei, ou gostei muito daquele louvor. Aquele vocês não estão cantando mais. Por que não canta mais aquele louvor? Né? Ou fala assim, não gostei daquilo ali. Não gostei, achei aquilo alto. Então, a gente precisa ter esse diálogo com a nossa igreja, conhecendo. Então, a gente precisa conhecer muito a nossa igreja, para que o serviço do Ministério de Louvor, vou colocar o ministério como um serviço dentro da liturgia, né? Esse serviço seja, vou usar essa palavra, bem sucedido. Então, a gente precisa conhecer e amar a nossa igreja. Às vezes ela não é como a gente imaginava, não tem a estrutura que a gente queria, não é aquele som maravilhoso, não é um diante do trono, não é uma morada, o estilo que a gente gosta e tal, mas a gente trabalhando com a nossa igreja, a gente vai ficar feliz também com o trabalho que a gente vai conseguir desenvolver, quando a gente ama ela. O Ministério de Louvor, ele também, eu acho que tem essa função também, vamos dizer assim, educativa, né? Porque se você vê, às vezes, uma coisa que talvez seja uma necessidade para a igreja e tal, você entendeu isso, só que você não pode ter esse choque de cultura, vamos dizer assim,
Então você vai, aos poucos, ensinando a igreja. Você falou, não gosta de determinado instrumento, mas vai botando aos poucos, a igreja vai se acostumando. A pessoa, o líder, o grupo em si, ele tem que colocar também isso como meta. Poxa, o que a gente quer? A gente quer assim, a gente pensa que tem que ser dessa forma. O seu pensamento está alinhado com a tua liderança, com o teu pastor. Então, como é que a gente vai fazer isso? Estipula as metas, vamos trabalhar da seguinte forma, vamos botar essa música assim, aos poucos inserido na igreja. Então, essa parte aí de você ir alinhando os pensamentos, definindo os objetivos do ministério, do grupo, isso é importante, porque também não vai gerar, acho que, frustração nem para a igreja, nem para a equipe. Porque às vezes a equipe está querendo fazer uma coisa, a igreja não comprou a ideia, o pessoal vai ficar frustrado, vai desanimar, daqui a pouco o ministério tá fraco, tá xoxo, encerrou, entendeu? Mas também a pessoa já chegou colocando tudo e a igreja sentiu aquele choque, não gostou, e aí já vai ficar, não quero mais esse ministério, tá muito ruim. Então tem que ter essa questão de alinhar os pensamentos, né? E isso às vezes acontece quando a gente volta de certos congressos, né? Eu lembro da minha época de Fogo e Glória, que eu ia para os eventos do Fogo e Glória. A Raquel deve conhecer, Com né? certeza, meu Deus, meu sonho aí, ó, meu sonho. Eu tava na gravação do CD de Cirilo, do Fogo e Glória. Meu Deus! Anseio ardente? Anseio ardente. Não tem ideia do que meu Deus, que sonho. Gente, é um dos meus CDs preferidos, eu tenho até hoje. É um CD duplo, maravilhoso. Aí tu volta daqui nas nuvens e tu chega na tua igreja e tu quer colocar tudo que você viu e aprendeu em prática e tu fica igual uma louca lá sozinha porque tá todo mundo boiando. Tipo assim, que essa pessoa... Então, assim, realmente, gente. É triste, né? Quando a gente quer empurrar para a igreja um negócio que a gente viveu, gostou muito... E os irmãos não estão naquele mesmo. E assim, como meta, você precisa primeiro trabalhar o Ministério de Louvor, os integrantes. Então, a gente deve falar sobre repertório depois, né, pela pauta, mas sim, meta lá, nós estabelecemos metas que, infelizmente, por minha causa, acabamos não cumprindo, que era de músicas por mês, tantas músicas por semana, por causa da minha faculdade. Então, às vezes, acontece de eu não ter dia. Então, eu falo, mando no grupo a música, mas você sabe que é aquilo, né? Precisa daquele ensaiozinho semanal, porque esses músicos são uma bênção. Não parece que não ouvem. Gente, que dificuldade, meu pai. Então, eu tento trabalhar metas, assim, para a prática. Individualmente, né? Poxa, trabalha isso. Eu acho que, às vezes, eu dou uns toques, né, e recebo também, né, eu posso não saber tocar, eu não sei tocar instrumento, mas eu consigo perceber quando o negócio não tá legal, quando alguém dá uma nota fora. Eu acho que liderança também tem isso, você não precisa saber fazer tudo, mas você tem que entender um pouquinho, pelo menos, de música. Você não precisa ser o mais entendido do grupo, né, mas assim, precisa entender e acompanhar também, procurar conhecer o outro lado que você não conhece tanto, que você não domina tanto. Poxa, tocamos uma música que não ficou bacana, então a meta da semana é ouvi-la melhor e tirar detalhes que a gente não conseguiu tirar. Então, assim, você tá sempre trabalhando metas, eu acho que é bacana. A gente teve uma meta, uns anos, bastante tempo atrás, que foi que todos os integrantes do Ministério de Louvor lessem a Bíblia toda. Foi um grande desafio. É muito importante você ter a meta porque você está apontando para alguma coisa importante que precisa ser feito. Então, e como é uma meta coletiva, acaba incentivando o indivíduo, né? Se todos no Ministério de Louvor vão fazer isso, então eu tenho um compromisso pessoal de correr atrás daquilo também. Então, essa foi uma meta muito boa que a gente teve. Uns conseguiram completar dentro do prazo que a gente tinha estipulado, e outros foram completando mais depois, mas o fato é que, com a meta, todo mundo sentiu a necessidade de alcançar aquilo.
Então, muito importante. É uma meta que eu tô lembrando agora, foi essa. Assim. Bacana, importantíssimo. Isso é legalzão. Porque a gente sabe, né, que tem aquela velha saga de que músico não é crente, né? Eu só sempre fala isso. Não lê Bíblia, não sabe nem o que é. Só basta tocar, né? Só basta tocar, cantar. Não precisa, precisamos. Eu não estou nem aí o que você pensa de mim. Não estou nem aí, eu não estou nem aí, eu não estou nem aí, não estou nem aí, eu não estou nem aí, não estou nem E assim, uma coisa que é bem interessante nessa questão, quando a gente fala de meta e tal, é que logo a gente pensa assim, meta de ensaio. E aí sempre tem essa questão de ensaio, como é que vai ensaiar, e nessa vida corrida, louca, infinita da gente, assim, de compromisso, que todo dia você tem compromisso, aí vem aquela questão de estipular o horário de ensaio. Na experiência que a gente viveu, né, Renan? A gente viveu umas coisas assim de ensaio muito boas e umas coisas muito ruins, né? A gente viveu uma época que a gente ensaiava sábado, 3 horas da tarde, que era horrível, que todo mundo chegava atrasado, que Fábio chegava atrasado sempre. Eu nunca vou esquecer de Fábio, porque Fábio era assim, quase uma pedra de tropeço pra gente, porque sempre ele estava atrasado, cara. Ele chegava atrasado e ainda atrapalhava o ensaio, perdendo o foco, tocando outras coisas. Era uma tristeza. Mas, assim, esse negócio de ensaio, dia de ensaio, tem muitas coisas interessantes pra gente conversar sobre isso. Por quê? Porque o ensaio ele é essencial. Não tem como você tocar sem ensaiar. É fato isso. Mesmo que você saiba a música toda, mesmo que você conheça todas as nuances da música, na hora que bota todo mundo junto, é um auê, um negócio totalmente diferente. Principalmente, assim, com essa história de worship aí, que a música é a mesma, 10 milhões de vezes você repete. Mesmas notas. Mesmas você notas. nem ouvia a música toda. Mesma melodia, tudo certo já. Mesma melodia, você pode cantar 10 músicas seguidas, aí o cara não ouviu a música direito, aí ele esquece que tem no meio da música, a música troca, inverte a nota. Essa era a coisa que eu sempre fazia, inverte a nota, todo mundo invertia, eu não. E cara, essa questão de horário de ensaio, de dia de ensaio, isso tem que ser definido no coletivo, né, cara? Mas como isso é difícil, cara? Muito. A nossa vida já é muito corrida para todo mundo. Então é muito difícil você chegar a um denominador comum. Então vai variar de grupo para grupo, né? Tem gente que ensaia domingo, tem gente que ensaia sábado, tem gente que ensaia algum dia na semana. Então eles vão ter que sentar ali e realmente alinhar qual é o melhor dia para todo mundo. Não tem jeito, vai ter que fazer sacrifício. Então, tem gente que não quer se sacrificar. Né? Às vezes, a pessoa pode, mas, não, é o meu dia de namorar, por exemplo. Poxa, o namoro é importante, tal, a faculdade é importante, determinadas coisas são importantes, mas se você está num grupo, no Ministério de Louvor, se você entende que aquilo é importante para você, que é o teu chamado, você vai ter que fazer sacrifícios para poder estar dentro daquele grupo e servir, né? E participar. As regras no Ministério de Louvor, as regras elas têm que ser bem claras. Tinha um professor meu que sempre falava isso, que com regras claras e definidas só fica no Ministério de Louvor quem é realmente chamado para estar lá. Então, essa questão do ensaio, a pessoa vai dar um jeito de estar lá, vai surgir lá no lugar. Porque se ela realmente é chamada, ela vai se esforçar para estar lá. E arrumar um dia para o ensaio, eu não sei. Eu estou até me sentindo mais acolhida aqui com vocês falando que é muito difícil também. Porque é muito difícil conseguir um dia que todo mundo possa estar junto. A gente mudou de uns anos para cá, uma coisa muito boa que aconteceu foi separar os ensaios, um ensaio do vocal, do instrumental. Por muitos anos foi junto e a gente separou. Foi muito bom. Enquanto os instrumentos estão ensaiando, o vocal está ensaiando também, separado.
mas isso faz parte também do planejamento do ensaio. Por exemplo, o ensaio do instrumental vai ser sexta-feira, nós vamos ensaiar quais músicas? Então já definiu quais são as músicas que vão ser ensaiadas sexta-feira. Sim. Isso precisa estar certo. As cifras já impressas, o link da música já enviado no WhatsApp para todo mundo tem que chegar lá já sabendo quais são as músicas que vão ser passadas naquele dia. Porque isso vai agilizar tanto o ensaio, vai ser menos sofrido, vai ser menos demorado. E a pessoa que faz parte, o integrante, ele já sabe que ele tem que chegar lá com uma noção de qual é a música, tendo ouvido, ela conhecendo mais ou menos, porque senão vai ser constrangedor para ele diante dos outros, né, que ouviram a música, que sabe, que aí só uma pessoa não sabe, só duas não sabem, então precisa ter a regra ali, porque aí quando a gente não acompanha a regra, a gente que está fora, né, já foi definido, eu que estou fora, hoje eu vacilei aqui, não consegui ouvir, eu não escutei e tal. Mas se a regra está lá, ela vai incentivar a gente a correr atrás e dar esse tempo melhor, para o ensaio ser mais rápido, ser mais objetivo. Acho que quando o ensaio também é muito extenso, é muito desgastante, né? Isso, e para piorar lá na minha igreja, tem 2 integrantes que trabalham por escala, né? Então, assim, às vezes acontece deles não conseguirem. Eu tenho uma pessoa que também canta, que ela tem uma dificuldade familiar, né? Que eu também preciso entender. Às vezes eu tenho dias de atividades da igreja, porque o Ministério de Louvor, ele precisa do som para ensaiar, né? Vocal, às vezes não, você consegue se reunir em outro lugar para fazer um ensaio, mas e a banda? Como é que faz? Né? Então eles precisam utilizar aquele espaço da igreja. Então eu tenho dia que é o dia de ensaio das meninas da dança. Eu tenho dias que são os dias de reuniões dos G6, tanto dos homens quanto das mulheres. E os integrantes do Ministério de Louvor, eles têm que fazer parte. Eles não fazem parte somente do Ministério de Louvor, né? Como foi falado. E tem, como a Raquel falou, lá a gente manda com antecedência, e é o que eu digo para eles. A nossa obrigação é tirar a música. E quando eu falo tirar, não é só a pessoa que toca saber tocar, né, toda ela, mas quem canta também conhecer a letra de cor. Quantas vezes erra a letra, não sabe letra, fica dependendo de um data show, né, ou do celular ali na mão. Gente, a gente precisa ouvir e aprender a música, a nossa obrigação, o nosso papel, a nossa função. Tem uma regrinha lá também falando de ensaio na nossa igreja, que é um ensaio antes do culto de domingo. Como eu falei, a gente vai cedo para a igreja, chega às 5 horas, nosso culto começa às 19, a gente às 17 horas chega, para poder ajeitar o som e passar as músicas que foram selecionadas. Minha regra lá, da liderança de Anne Moser, lá não ensaiou, não toca, não tem condição, porque a gente decide fazer de um jeito e a pessoa chega na hora para tocar ou cantar, não entendeu nada de como foi feito, né? Então não rola, com exceção de quem vem direto do trabalho. Tem um ou outro que às vezes sai direto, chega na igreja, então eu já falo, tu segura, tu entra aqui, tu faz isso, eu vou dar um jeitinho, mas a gente tenta estabelecer sim essas questões pro ensaio para fluir. Essa questão de ensaio, a gente viveu uma experiência bem interessante, que foi o seguinte: a gente, no início do ministério, bem lá no início, a gente ensaiava tipo 4 horas de ensaio para ensaiar 2 músicas. E saía 2 músicas ruins. Assim, os últimos ensaios que a gente fez, a gente chegou a fazer ensaio de 1h30 e ensaiar 10 músicas, com uma evolução, porque assim, a gente já chegava no nível de todo mundo já sabe a música, e era uma música atrás da outra, sem parar, sem ficar enrolando, mas assim, foi muito difícil essa questão, porque sempre tem aquele negócio de que parou de cantar uma música, você quer colocar uma musiquinha ali no meio ali para dar uma tocadinha de leve, e isso atrapalha muito o ensaio. A gente percebe muito que o ensaio, vamos dizer assim, 2 horas de ensaio é pouquíssimo tempo. Se você for parar para pensar, se você para 5 minutos entre cada música, você perdeu praticamente metade do ensaio. Mas vocês separam quantas músicas para ensaiar nessas 2 horas? Não, nessa época a gente tinha nessa época foi um pouco diferente, porque assim, a gente tinha um evento que a gente tinha que cantar 10 músicas.
Ah, sim. Tinha pouco tempo para ensaiar para o evento. Isso, a gente tinha que cantar 10, tinha que rolar tudo. Mas assim, foi uma sequência de ensaios. A gente fez muitos ensaios, mas dá para você ter um bom ensaio com 2 horas e um ensaio bem fluido e você ensaia passar a mesma música às vezes 2, 3 vezes, até mais até. Só que muitas vezes, eu vivi muito isso em Ministério de Louvor, que tipo assim, você ia pro ensaio, ficava 4 horas lá e às vezes não passava uma música. E isso acaba sendo muito desgastante, porque as pessoas acabam não querendo mais ir para o ensaio, porque ele não rende, né? Então, por isso que eu acho tão importante preparar o ensaio. Né? Nós temos o objetivo de 3 músicas, essas 3 músicas nós vamos ensaiar. Ensaiou, passou elas, fechou, viu aonde estavam as dificuldades, acho que isso é uma coisa também que ajuda na dinâmica do ensaio, é você atacar o problema. Por exemplo, estamos com dificuldade nessa introdução aqui, então passar ela várias vezes, sem precisar passar a música toda, se você está tendo problema, por exemplo, só no coro, ou só em determinada parte, então ir direto no problema, passar aquilo várias vezes, depois cantar a música inteira, isso ajuda muito, porque aí você fecha o problema, sana o problema ali. E aí, fechou as 3 músicas, às vezes não precisa nem de 2 horas, 1h30 de ensaio, você já concluiu o seu objetivo naquele dia. E programar, eu acho que ajuda muito. E eu sou favorável a uma música bem executada, né, do que 2 ou 3, mais ou menos. Às vezes acontece, normalmente a gente separa 2 músicas. Mas se a gente gastou muito tempo em uma para fechar, galera, essa outra fica para semana que vem. E assim, e às vezes você faz isso tudo e chega no domingo para cantar e todo mundo já esqueceu isso também, né? Acontece, né? Não é só na minha igreja não, né? Todo Ministério de Louvor tem o Eduardo. Mas a questão é que o ensaio ali é um momento, né, que o grupo tem, só que a pessoa tem que fazer o dever de casa, né? Então, o ensaio, basicamente, eu acho que é para você alinhar os pensamentos do grupo. Mas a pessoa ouvir a música, tem que ouvir ela toda em casa, tirar a música, a parte técnica ali tem que ser feita toda em casa, gravar a letra da música em casa. Então, aí você chegou no ensaio, o grupo definiu, vamos fazer o refrão tantas vezes, depois vai para não sei aonde, então vamos mudar de tom aqui. Definiu tudo isso, a pessoa tem que depois ir fazendo tudo isso em casa de novo. Tem que fazer essa lição de casa, porque não adianta achar que fez no ensaio, vai chegar no dia, vai lembrar. Entendeu? Então, se o grupo ensaia quinta-feira e o culto é domingo, até domingo tem muito tempo para esquecer. Galera, é o seguinte, o episódio tá top, só que o assunto é muito, mas muito grande, então a gente decidiu dividir isso em 2 partes. E eu não posso acreditar que você vai perder essa segunda parte, que vai ser daqui a 15 dias. São 14 dias. Esquece o que a Renan falou. Eu não posso... Não, cara, são 14... Se você falar 15 dias, o pessoal vai vir depois num sábado. Então, era uma sexta-feira, 14 dias. Sexta-feira sim, sexta-feira não. Então, da sexta-feira, sem ser sexta agora, na outra sexta, você não pode perder, porque são 14 dias. Exatamente. Mas eu gosto de contar aqui, mas são 14 dias. Então, gente, cara, fala aí então, brother. Gente, então é isso. Obrigado pela presença de vocês até aqui. A gente se vê daqui a 14 dias. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar. Manda esse podcast para todo mundo que você conhece. Vamos levar essa mensagem aí para mais e mais pessoas a cada vez mais. Tamo junto. É isso aí, galera. Tamo junto. Um abraço e até daqui a 14 dias. Você não pode perder. Então... essa questão... desculpa. Não, pode falar.
Não, você tava falando. É porque eu ia só Quando o falar Eduardo então estiver mesmo. falando, pode sobrepor que Pode não tem interromper. problema. Não, é que eu só ia falar o Desculpa. então pra emendar em algum outro assunto, mas pode continuar. Ah, sim. A Daiane estava falando dessa questão da pessoa que é um bom obreiro e às vezes não quer estar no Diane. Ministério de Louvor. A Diane. Não tem problema. Desculpa. Atendo como Daiane também. Perdão, Diane, Não tem perdão. problema. E eu até perdi, até quando eu Que tava atende Foi como mal. obreiro, né? Que você estava falando. Isso. Com muita. Esse barulho tá saindo aí pra vocês? Tá, então deixa eu voltar no que eu tava falando, que eu vou tirar esse barulho aqui agora. Não, Tá? mas não vai atrapalhar muito, não. Tá baixinho. Pode Baixinho. prosseguir. Aconteceu comigo também. É porque pra mim aqui tá super alto, desculpa. Não, tá baixinho. Agora que você então- parou, deixa eu só Ah, botar tá o bom. computador para carregar aqui, porque senão eu vou perder a gravação. Peraí, Tá bom, rapidinho. Tá. É porque eu botei o Vou WhatsApp. aproveitar que vocês pararam também para pegar água, porque Eu pedi uma água para minha filha, ela me trouxe no copinho dela da Cinderela. Aí eu tô bebendo assim, para não aparecer tanto. E eu tava com medo de beber água e sair o gole, né? O áudio do gole. Eu nem pensei nisso, deve ter saído. Então. Ai, eu fico nervosa com esse negócio do som aí. Aí, até que o papo tá rendendo, né? Tá grande. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai falar? Ai, Olha. isso- muito nervoso que isso dá, né, gente? Pelo amor de Deus. o Ministério mas- Louvor sempre tem aqueles caras que quer sair no meio do ensaio, né, cara, para tomar água, né? Lá na nossa igreja, a gente tem o costume de começou o ensaio, todo mundo já tem seus copinhos d'água, garrafinha, então a gente não para Fantástica. muito, não. Só para ir no banheiro, né? O meu já foi uma garrafa inteira já.